Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, entre outros assuntos. Para prestar a nossa tradicional consultoria, temos hoje no campo previdenciário a doutora Viviane Militão, em nome de Shore Advogados, representando os transportadores de carga seca aqui do nosso estado. Contamos com a presença do presidente do Cinecarga, Paulo Barque. Já os servidores da Segurança Pública têm voz e têm vez com o presidente da AOFIS BM, Elias Pôncio. Esses são os convidados do programa de hoje. Agora, antes da gente abordar os temas da semana, hora de colocarmos a Justiça em Foco. Para o juiz federal do TRF3, Tiago Bittencourt de Davi, a parte vencedora de um processo não pode receber menos do que lhe é devido e o derrotado deve pagar exatamente o que deve. Com esse entendimento, o julgador obrigou o INSS a pagar os honorários contratuais, além dos sucumbenciais de um advogado que representou um beneficiário do órgão. Segundo o juiz, a decisão de obrigar o INSS a arcar com os honorários contratuais da parte contrária tem como base o artigo 389 do Código Civil. Afirmou que essa regra deve ser usada para compensar a parte lesada, que contratou um advogado para fazer valer o seu direito e educar o litigante, mostrando que a demora na prestação jurisdicional não impedirá que ele arque com as suas obrigações. De acordo com o juiz, a ideia é coibir um cenário do tipo ganha, mas não leva. O juiz também apontou diversos precedentes por meio de decisões do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido e criticou o excesso de processos na justiça brasileira, lembrando que há uma ação para cada duas pessoas e afirmou que o fato de ser alguém condenado a pagar menos do que a outra parte realmente gastou ajuda na litigância excessiva. O decisório citado tem um caráter pedagógico e que indiretamente busca que o Estado, no caso o INSS, cumpra os princípios constitucionais da eficiência, legalidade e razoabilidade. A repetição de decisões com esse conteúdo comprovam que o Poder Judiciário se mostra atento aos direitos dos litigantes no processo de forma proativa. Que se multipliquem posicionamentos como esses pelo bem de todos. Dito isso, vamos começar o programa com a nossa interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem suas demandas respondidas pela doutora Viviane Militão, que está com a gente em nome de Shore Advogados. Sempre coloque o nome e a cidade onde você está falando pelos nossos meios de comunicação, tanto pelo torpedo, mensagem de texto no celular, quanto pelo e-mail. Primeira pergunta, final do telefone 8235. Num acidente de trabalho depois de um ano, se sou demitido e ficar sequela, o que faço? Procuro o INSS ou a empresa? É a dúvida do nosso telespectador. Muito bom dia, doutora Viviane. Bom dia. Bem, a sugestão é que procure o INSS e faça um agendamento para um benefício de auxílio acidente. Se ficou uma sequela, vai passar por uma perícia e essa perícia vai constatar. Então, essa seria a primeira dica em relação a essa pergunta. Outra questão que vem lá de Horizontina, do Jorge. Bom dia. A respeito da insalubridade do soldador, qual é a porcentagem? E essa porcentagem referente ao salário mínimo ou ao salário base? É a dúvida do Jorge. Jorge, bom dia. A insalubridade ela pode ser de 20% ou 40% e a base dela é o salário mínimo. Então, fica aí essa dica. Nesse tema, que é um tema que gera muitas vezes, doutora Viviane, algumas dúvidas, né? Porque a gente tem Instituto do Direito Trabalhista, que é a insalubridade, e do Direito Previdenciário, que é o tempo especial. Né? Essa atividade, na questão do soldador, né? Ele pode ser considerado uma atividade especial e para ser considerado o segurado, ele tem que apresentar algum documento junto ao INSS?
Ótima colocação, sim. Para o direito previdenciário, ele precisa de um formulário PPP, aonde vai ter ali linkado qual é a atividade em que ele está exposto, quais são os agentes nocivos, e isso é válido para o direito previdenciário. Tá certo. Obrigado, doutora Viviane, que segue com a gente na manhã desse domingo. Bom, no último domingo tivemos aí por todo o país, né, espalhados muitas manifestações contra a presidente da República, a presidente Dilma Rousseff, contra a administração que vem sendo feita por ela, né? Os populares também reivindicaram um arroxo contra aqueles políticos que têm se usado muito da corrupção, como no caso da Operação Lava Jato. Manifestações favoráveis até o juiz federal que está à frente das investigações. A gente quer saber do Cinecarga, do presidente Paulo Barck, sempre atento a essas questões que circundam o poder federal lá em Brasília. Como que está sendo feita a avaliação pelo sindicato, pelas centrais sindicais desses movimentos? Ou seja, realmente o governo federal está enfraquecido, realmente as possibilidades aí de mudança, elas podem acontecer ainda em 2015. Presidente Paulo, muito obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os nossos telespectadores do Boca no Trombone. Doutor Paulo André Solano, é justa todas as manifestações, principalmente esses atos públicos. É justo, nós vivemos numa democracia. Tanto nós, do ponto de vista pessoal, liberamos todos os nossos dirigentes a participarem, aqueles que querem e aqueles que quiserem participar naquela outra manifestação. Por exemplo, aqui na capital teve uma outra manifestação em favor do próprio governo que aí está. Mas, em suma disso, nós das centrais, do ponto de vista institucional, combinamos de não participar. Principalmente as centrais que não têm um veio partidário único, como é o caso da UGT. Nós não participamos do ponto de vista institucional. Mas a outra parte da tua pergunta, que é mais importante do que essa, Paulo André, que é o que o governo vai fazer, se o governo tem o que fazer e o que virá depois dessas manifestações, que eu acho que vão continuar ainda durante todo esse período desse ano. Eu não vejo, do ponto de vista governamental, mudanças radicais. Mudanças de pequeno prazo, não vejo, não tem possibilidade. Até aqui no nosso próprio estado se fala já de aumento de impostos, que alardeia toda a Assembleia Legislativa que não aceita aumento de impostos, então não tem, é renegociação da dívida. Do ponto de vista federal, eu vejo que hoje o governo, e aí não falo só da presidenta, a equipe de governo, que é ministro do Planejamento, ministro da Fazenda, os mais importantes, tem que tomar alguma iniciativa. Eu não sei de que lado vai vir essa iniciativa. Presidente Paulo Barck, só para ilustrar imagens aí do movimento que aconteceu no domingo passado, no dia 16 de agosto, do Grupo Bandeirantes de Jornalismo aqui de Porto Alegre. Por favor. A gente viu, né, Paulo André, e sentiu aí, quem foi para as ruas, e quem até viu pela própria televisão, como estão essas imagens aí, o movimento diminuiu, do último, diminuiu. Eu não sei se isso aí é o descrédito do próprio, hoje, da própria sociedade civil, descrédito no que eu digo de não vai acontecer nada a médio prazo ou a pequeno prazo, mas o que eu vislumbro é que, se esse governo não tomar uma iniciativa de algum tipo de mudança, aí sim as coisas podem encrespar muito mais para o lado do governo. Porque a gente tem, e essas pesquisas estão mostrando, né, que a popularidade da presidente cada vez desce mais. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos, né, presidente Paulo Barck, alguma liderança, né, seja dentro do partido que está, da situação, ou mesmo alguma liderança na oposição, na qual a população esteja acreditando uma possibilidade efetiva de mudança. Com certeza. Não apareceu essa liderança. E vejam bem, estão tentando aqui, na nossa capital gaúcha,
teve um grande número de pessoas que fez um ato público na frente do QG, ali no centro, no QG das Forças Armadas, do Exército principalmente, chamando os militares para assumirem. Não vejo, nem na sociedade civil e muito menos na militar hoje, uma liderança que possa fazer frente ao possível golpe. Não tem nem ambiente para isso, não tem ambiente para isso aí. Tá certo. Daqui a pouquinho mais, presidente Paulo Barque do Cinecarga aqui no Boca no Trombone. Bom, quem está conosco também na manhã desse domingo, para representar a OFIS-BM, a Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar, é o seu presidente, Elias Pôncio. A gente sabe que um dos grandes dramas durante esse mês, que está transcorrendo, o mês de agosto, tem sido a questão salarial dos funcionários públicos. Em especial aqui a gente está falando dos servidores da Brigada Militar. O governador José Ivo Sartori quitou os valores, né, que haviam sido ficados em débito no último dia do mês de julho. Eu lhe pergunto, presidente Elias Pôncio, somente isso já basta ou os servidores públicos ainda vão manter a sua mobilização? Porque em agosto a gente ainda não sabe como que vai transcorrer o pagamento para vocês, não é isso? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Paulo Solano, bom dia aos amigos da Band, os colegas de bancada. Na verdade, isso é apenas o cumprimento da legislação, a obrigatoriedade do Estado pagar em dia. Isso não vai demover as entidades de classe deste projeto maior aí, que a gente sabe que está por trás deste governo, no intuito de arrebentar com o serviço público, nada mais do que isso. Isso é coisa antiga, já não é novidade, né? Já veio lá desde o tempo que o nosso governador era secretário no governo Brito. Na verdade, é só uma continuidade. Então, não vai nos demover. Nós temos preocupação com duas PECs que estão tramitando, a 242, que é nos tirar, desconstitucionalizar o nosso direito à licença-prêmio, a 244, que é a que quer tirar os 30 anos, né, que estão previstos na Constituição Estadual do Serviço do Militar Estadual. Para fins de aposentadoria, Para fins de aposentadoria. Então, se está regrado de acordo, está no nosso estatuto, não tem por que mexer nisso. E assim, presidente Pôncio, qual é a possibilidade de prosperar essas duas mudanças na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, pelo contato que as associações vêm tendo com os parlamentares, com os deputados estaduais? Eles estão mais tendenciosos a aprovarem essas PECs ou não? Bom, a nossa briga maior era com relação à PLC 206, que é o norte do Estado, né, a tal da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente vai continuar batendo forte, estamos mobilizando os deputados. Essas outras são do último pacote, né, a 242 ainda estava no antigo, né, essa 244 é do último pacote. Nós vamos bater forte, nós estamos preocupados também com a PLC 303 e a 206 que eu já falei, né? Exato. E a 303 que é a questão da previdência privada, que é importante, porque ninguém nos convenceu que nós estamos fora dessa PLC também. Então, há uma grande preocupação do funcionalismo, nós estamos mobilizados, vamos continuar, e o pagamento do salário em dia é obrigação do governo. Nós esperamos que no final do mês agora, né, isso aconteça, já teve essa mobilização dessa semana demonstrando a nossa satisfação, e nós esperamos ser ouvidos, né? Do que nos diz respeito, nós temos que ser ouvidos. Sem dúvida. Nos últimos dias tivemos algumas notícias num sentido mais proativo do governo, por exemplo, de arrecadar recursos para quitar, como bem mesmo o presidente falou, em dia os vencimentos dos servidores públicos, obrigação do Estado. Uma dessas manobras tem sido a efetivação da cobrança da dívida ativa, né? Hoje se fala aí num número possível de recebimento aí de uma forma mais breve pelo governo do Estado, de colocar no bolso, colocar no caixa, em torno de 900 milhões. Como que as entidades, como que a OFIS-BM recebe uma notícia dessa? Efetivamente dá para acreditar ou seria mais um argumento do governo para acalmar os ânimos aí dos servidores? Bom, tem algumas manobras que o Estado pretende fazer, uma delas é aumentar o limite do saque do caixa único, lá do caixa não é do Caixa Único. Dos depósitos judiciais. Dos depósitos judiciais, mais essa outra medida que a gente espera se concretize, né? Mas isso não é suficiente para nós, não é uma garantia. A gente não conseguiu nada que diga que a gente possa confiar no governo, eu quero que a gente gostaria. Estamos sendo recebidos, mas
passar mel apenas na bolacha não adianta, né? Tem que garantir que a gente tenha bolacha amanhã também. Então é isso, nós vamos continuar mobilizados. Se o Estado insistir, nós vamos continuar fazendo as nossas atividades e esperamos que não seja necessário. Porque no fim todos nós perdemos, né? Sem o dúvida. governador tem segurança particular. É verdade. Tá, daqui a pouquinho, no próximo bloco, mais presidente Elias Ponço da OFSBM. Lembrando, né, aos servidores públicos, na última semana, na última terça-feira, dia 18, grande mobilização ocorrida na capital dos gaúchos, englobando aí várias categorias de servidores públicos, do quadro geral, da segurança pública, da saúde, enfim, reivindicando a questão de um serviço público de qualidade e pagamento em dia para os servidores. Mais perguntas na nossa consultoria para a doutora Viviane Militão, em nome de Chora Advogados. O César, minha esposa teve pedido de auxílio-doença indeferido e foi marcado o recurso, mas o INSS está em greve. E agora, o que fazer? É a pergunta do César, doutora Viviane. César, bom dia. Em princípio, o INSS, a questão das perícias, ele estaria realizando. O que se sabe é que algumas agências já vêm remarcando essas perícias, mas não há necessidade de esgotar a via administrativa. Então, se é o caso, né, de ser urgente, então que ingresse na via judicial, procure um advogado da sua confiança e ingresse com a ação. Outra pergunta, essa vem de longe, ó, vem lá de Ijuí, o Moisés. Bom dia, estou no auxílio-doença há 7 anos, sem carteira assinada. Esse tempo ele conta para a aposentadoria? Moisés, bom dia. Sim, esse período conta para a aposentadoria, sim. Além de contar como tempo, todos os salários recebidos ali como auxílio-doença, doutora Viviane, eles também entram para o possível cálculo da aposentadoria? Sim, é possível entrar, sim. Claro, desde que tenha uma contribuição posterior, né? Exato. Tá certo. Doutora Viviane segue com a gente. Bom, vamos para um intervalo? Vamos. Daqui a pouco a gente conversa mais com o Cinecarga, mais com a OFSBM e a consultoria com as demandas, as perguntas encaminhadas por você, telespectador aqui da Band. Boca no Trombone ano 26. Muito mais interatividade para você. FESERGS, 25 anos, a luta continua. FESERGS, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, seguimos interagindo com os nossos telespectadores na nossa consultoria jurídica sobre previdência. Não deixe de visitar o nosso portal www.programabocanotроmbone.com.br e também lá na nossa fanpage em facebook.com/Programa Boca no Trombone. Pergunta que vem lá de Taquara, a Margot. Posso trocar de aposentadoria? Sou aposentada por invalidez. É o que quer saber a nossa telespectadora, doutora Viviane. Bom dia. É possível sim, se já tem todos os requisitos implementados, né? Por exemplo, uma aposentadoria por idade poderia, se tiver a idade e o tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Outra questão, vem da Serra essa, vem lá de Gramado, o Carlos. Para me aposentar, eu uso o tempo de lavoura? Sim, é possível sim, Carlos, utilizar. Você tem que fazer prova do período rural, né? Bloco de produtor, certidão de casamento onde conste que é agricultor, enfim, outros documentos também que são possíveis aí para provar o período. E é importante grifar, né, doutora Viviane, esse tempo, uma vez tendo essa documentação, não precisa haver contribuição. Perfeito, antes de 91. Tá certo. Mais uma aqui... Do Vinícius, tenho 56 anos de trabalho como carpinteiro, trabalho há 39 anos. Quanto tempo tenho para me aposentar por tempo de serviço? É o que quer saber o Vinícius. Vinícius, bom dia. Pelo que eu pude apurar aqui, você já conta com o tempo de contribuição para a aposentadoria, né? Então, o que eu aconselho é que procure um advogado da sua confiança para analisar a sua situação previdenciária. Certo, obrigado, doutora Viviane, que saiu com a gente na manhã desse domingo. Bom, no bloco anterior falei com o presidente Paulo Barque, né, do Cinecarga,
e a gente estava conversando aí sobre as manifestações. E uma das principais broncas aí do pessoal, dos aposentados, inclusive tem uma questão aqui, são sobre o pagamento do 13º, né, que desde 2006 vinha sendo pago regiamente a primeira parcela, os 50% iniciais, no mês, agora que estamos no mês de agosto. O nosso telespectador, o Vivaldino, ó, ele quer saber quando vai ser pago o 13º desse ano. A presidente Dilma disse o seguinte, presidente Paulo Barck, em agosto não. E aí? Continua a mesma ladainha do governo em várias questões que envolvem pagamento imediato, o pagamento direto para o trabalhador. Não sei quando vou pagar. Nós parece que já ouvimos essa história aqui no Estado. O presidente Dilma também está copiando já no nosso governador essa ideia. Tomara que não seja realidade. Tomara. Já mudaram de julho, que era junto ao salário de julho, né? Entrava em agosto para todos os aposentados. Eu não tenho notícia, Paulo André e nossos telespectadores, de quando será pago. Acredito que vai ser pago até novembro, ao menos os seletistas, o da iniciativa privada, recebem a primeira parcela até dia 20 de novembro. Vamos esperar para ver. Não tem ruído nenhum, a não ser o ruído que a gente falou agora das ruas. Das ruas, né? Especificamente, essa crise toda, a gente tem falado ao longo da participação do Cinecarga em 2015 aqui no Boca no Trombone, presidente Paulo Barck, a gente tem encontrado aí redução na quantidade de fretes, um aumento no ônus de tributos, a própria questão dos serviços que estão agregados e devem compor aí o preço do frete. Como que se vislumbra aí esses próximos meses, esses 4 meses que estão por nos levar até o final do ano aí, na visão do Cinecarga, especificamente para os transportadores de carga seca? Hoje não se conseguiu ainda repassar a diferença salarial, que foi de maio, reajuste salarial. Houve aumento do óleo diesel, né? Se acenou com redução dos pedágios, não aconteceu ainda. O que passar hoje? A indústria e o comércio estão fazendo leilão, principalmente a indústria de frete. Tem empresas fechando as portas. Esse último mês tivemos 2 empresas aqui da nossa capital fechando as portas porque não conseguia mais atender o contrato que eles tinham. Não podendo repassar reajuste, essas empresas cada vez vão se encolher mais, ou vão poder transportar menos ou com menos qualidade. Haja visto que hoje a própria legislação diz diminuição da carga horária, hoje o motorista não pode dirigir mais que 8 horas durante o dia, antes era uma gandaia, né? Todo mundo dirigia quantas horas. Então, hoje nós estamos com um problema muito sério quando não conseguimos repassar o frete. Mas hoje o período é muito mais grave, Paulo André e telespectadores. Mais do que não conseguir repassar, estamos em plena crise econômica, onde a indústria está praticamente parando, ou cada dia que passa diminuindo mais a sua produção. Nós estamos muito preocupados com a quantidade de frete que já foi perdido, a quantidade de caminhões que estão parados hoje nos pátios. O que fazer? Presidente Dilma, governo Dilma, abra as portas e diga alguma coisa. É o que a gente espera, né? Ter informação. Esse é o presidente Paulo Barck do Cinecarga. No bloco anterior, estava conversando com o presidente Elias Pôncio e ele falando aí sobre uma série de medidas legislativas que estão prestes a ser postas em votações lá pelos nossos deputados estaduais, presidente Pôncio. E a PEC 244. Explique para o nosso telespectador efetivamente quais são as regras que estão postas nessa mudança à Constituição Estadual e o que isso pode acarretar de prejuízo aos servidores. Bem, eu tenho dito para os colegas aí, até a título de hilário, né, para achar graça, de que a PEC 244, se passar, é a PEC da bengala da Brigada Militar.
porque vai dar uma carta branca para o governo aumentar a idade de permanência no serviço ativo de quantos anos quiser. Então, eu queria dizer para os colegas que estão nos assistindo aí, de soldado a coronel, que se a gente não se mobilizar contra a atitude do governo de desconstitucionalizar o nosso direito aos 30 anos de serviço, que está lá no nosso estatuto e está lá na Constituição Estadual, nós vamos trabalhar daqui a pouco que nem juiz, aí até os 75 anos, que passou agora, né, que mudou. Então é isso que está posto. A gente tem que se mobilizar, porque se sair da Constituição Estadual, o governo vai poder fazer o que quiser. Há pouco tempo agora, algumas categorias conseguiram aposentadoria especial, como é o caso da Polícia Civil, e outras estão batalhando, e isso derroca no primeiro momento a nossa, sim, mas vai arrastar os outros logo adiante ali, vai derrubar existe a perspectiva de derrubar a integralidade salarial, no caso da aposentadoria voluntária aos 30 anos, ou menos, né? Sim. E também a questão da paridade na reserva, que vai permitir o governo fazer o que quiser. Então é um legítimo cheque em branco. E presidente Pôncio, a questão da atividade, ela não comporta um tempo maior de idade, um tempo maior de contribuição, porque a atividade policial, ela exige, né, a complexão física, né, necessária, não para uma pessoa que já tem uma idade mais avançada, e sim para quem é mais jovem. É uma questão até de prejuízo à própria prestação de serviço público. Esse é o nosso entendimento também. O pessoal tem costume dizer que o brigadiano se aposenta cedo. Acontece que o brigadiano entra para a brigada com 19, com 20 anos, não vão querer que o cara trabalhe até os 80. E quem passou na rua, como eu passei muitos anos a pé, 12 horas na noite sozinho, né, cuidando de uma esquina, cuidando de um prédio público ou cuidando de uma via enquanto a sociedade dormia, sabe os prejuízos que isso me deu até de saúde, muitas coisas que são doenças ocupacionais. Então, tem que se ter cuidado com isso, não adianta fazer número, colocar um idoso lá para cuidar de algum bem público ou da própria sociedade, porque isso não vai acontecer, né? Ele não consegue cuidar nem da sua saúde. Eu tenho dito para o pessoal que me achem um brigadiano que tem 80 anos de idade e que tenha sido linha de frente, o policial lá 24 horas, nesses 30 anos, ou que tenha sido bombeiro com 80 anos, que esteja em boas condições de saúde. Não vão achar nem com 80 anos, que dirá em boas condições de saúde. Então, pessoal, tem que pensar bem se é isso que a sociedade quer, se é dessa forma que nós vamos resolver os problemas de segurança pública. Esperamos, então, né, a correção do rumo aí pela Assembleia Legislativa dessa proposta de emenda à Constituição. Obrigado ao presidente Elias Pôncio, também ao presidente Paulo Barque do Sinecarga. Mais uma questão da nossa consultoria aqui, antes da gente encerrar o programa com a doutora Viviane Militão. Final do telefone 0379. Eu gostaria de saber se a pessoa com tendinite, mais alguns problemas ósseos, né, ela deve pagar o INSS, tem que pagar o INSS, doutora? Sim, deve pagar. Para ter a proteção previdenciária é necessário a contribuição previdenciária, né? Em caso de incapacidade, daí teria direito, aí, se for o caso, a um auxílio-doença. Nesse caso, doutora Viviane, a gente tem uma questão que sempre acaba gerando uma dúvida. Porque os benefícios previdenciários, eles têm uma carência, um número de contribuições a serem pagas, né? No caso do auxílio-doença, quantas contribuições têm que ser pagas pelo segurado para que ele tenha direito? São 12 contribuições e caso ele já foi segurado do INSS e está fazendo novamente, a gente chama a regra do terço, ele teria que pagar 4 contribuições. Tá certo. Obrigado, doutora Viviane, que nos auxiliou na manhã desse domingo na nossa consultoria jurídica sobre Previdência. Ponto final em mais um Boca, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Nós voltamos domingo que vem, no mesmo horário, com mais informações para você. Boca no Trombone, ano 26, muito mais interatividade para você.